Shalom de nosso Senhor Yeshua, aos santos, a cada um daqueles que se assentam perante o nosso Elohim para servi-lo e para ouvir da sua boca a instrução. Amados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos estudos feitos na Torá de Aruvá, nos seus mandamentos. Nesta manhã, o pastor Mário, ao trazer o ensino, mencionou diversos ensinamentos do Senhor Yeshua e nos fez refletir sobre como esses ensinamentos estavam sempre cheios, ligados diretamente com a Torá de Aruvá, ministrada através de Moshe ao povo de Israel. E como o Senhor Yeshua, ele assumiu de fato o papel de mestre para instruir o povo que não tinha instrução, apesar de ter muitos professores, muitos que gostavam de ser chamados de rabi, que o Senhor Yeshua até menciona algumas práticas dele, oravam nas praças, alargavam as bordas do seu vestido, gostavam de ser saudados, cumprimentados como mestre, mas não instruíam conforme a verdade, mas desviavam o povo de Elohim. Eu queria iniciar a nossa mensagem com um texto que até eu não tinha colocado aqui na lista, mas que é importante para nós termos em mente o incentivo da palavra de Aruvá à meditação na Torá. É o texto de Yehoshua, livro de Yehoshua, ou como aparece na Bíblia em português, Josué, capítulo 1, versículo 8. É um texto que é bastante citado, mas que devemos cuidar em praticar. Porque, como nós sabemos, toda vez que nós meditamos na Torá de Aruvá, além de nós aprendermos coisas novas e nos aprofundarmos no conhecimento de Elohim, nós estamos renovando a nossa memória e ajudando a ocupar a nossa mente com aquilo que é bom para que evitemos o erro. Porque infeliz é o ser humano que, depois de ter vivido uma carreira toda agradável aos olhos de Elohim, no final da sua carreira tropeça, erra, e quando perece, já perece distante de Elohim. Então é importante que nós vigiemos e estejamos sempre atentos à palavra, à instrução de Aruvá. E diz aqui no texto de Yehoshua 1:8. Eu vou ler aqui acredito que é uma tradução que eu fiz, de parte do texto dele todo. Os irmãos acompanhem. Não cesses de falar deste livro da lei, ou da Torá, né? Aqui da lei, mas é o livro da Torá, livro da instrução de Aruvá. Medita nele, Yom e Laila, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Ou na tradução que eu fiz aqui, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta Torá, antes medita nele Yom e Laila, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, ou então terás discernimento, entendimento, uma tradução mais direta. Então, não se apartar da boca, né? Algumas versões trazem falar dele continuamente ou pensar nele continuamente para que nossos caminhos sejam agradáveis diante de Elohim. Vamos ao texto inicial que nós estaremos estudando, que é de Devarim, quinto livro, escrito por Moshe, que compõe esse grupo chamado Torá, na divisão hebraica das Escrituras Sagradas. Devarim,
também chamado de Deuteronômio em português. Capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Temos estudado na classe dos adolescentes, também temos compartilhado com alguns irmãos em culto no lar, sobre uma meditação feita nesse texto. Não só nesse texto, né, com os adolescentes nós estamos estudando agora os mandamentos relacionados à idolatria, ou leis relativas à idolatria e à conduta dos idólatras. E algo me chamou a atenção nesse texto, dentro daquela linha, né, que o Senhor Yeshua sempre fazia. Ele trazia a Escritura Sagrada e explicava ao povo a Escritura Sagrada, mostrando qual era a real instrução do Pai ali. Para que a gente não fique limitado nas nossas ações de acordo com a instrução de Yahuvá. Vamos ler aqui responsivamente esse texto inicial. Quando o transmissor ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, os irmãos, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecemos e vamos. Não ouvirás ou não escutarás, não atenderás, não obedecerás às palavras daquele transmissor ou sonhador de sonhos, porquanto Yahuvá, vosso Elohim, vos testa, para saber se amais Yahuvá, vosso Elohim, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após Yahuvá, vosso Elohim, andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele transmissor, sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra Yahuvá, vosso Elohim, que vos tirou da Eretz Mitzrayim e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou Yahuvá, vosso Elohim, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando disse para teu irmão, filho da tua mãe, teu filho, tua filha, uma mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conhecemos, nem tu nem teus pais. Dentre os Elohim dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, de uma extremidade à outra da Eretz, Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar de Yahuvá, teu Elohim, que te tirou da terra de Israel, da casa de sacrifício. Para que todo Israel o ouça e o tema, e não se torne a fazer, segundo esta coisa má, no meio de ti. Então, até aqui é a nossa leitura. A seguir, ele vai falar de uma outra forma de você receber um incentivo à idolatria e um incentivo para se desviar de Yahuvá. Aí, moradores de alguma das cidades da possessão de Israel, o que deveria ser feito? Aqui é o procedimento, como nós devemos agir diante de um incentivo à idolatria. E durante o nosso estudo dos mandamentos, nós colocamos esse texto aqui como um dos textos a respeito desse mandamento, de não consentir com incentivo à idolatria. Mas estudando com mais atenção esse texto, a gente vê que ele não se restringe à idolatria no sentido de objetos, bonecos, altares, templos idólatras. Mas ele se refere a tudo aquilo que te desvie do caminho de Yahuvá. Nós vemos isso logo no início do texto aqui. No versículo 3, Yahuvá, ele manda que nós não escutemos, mesmo que aquele transmissor ou sonhador de sonhos, em algum momento ele tenha sido usado por Yahuvá para nos revelar algo,
para nos dar uma orientação, e essa orientação de fato foi benéfica para nós. Ele nos deu um aviso de que algo iria acontecer, e esse algo aconteceu de fato. E aí, normalmente, isso gera nas pessoas o quê? Um temor, um respeito àquela pessoa que Yahová usou. Mas, em um dado momento, essa pessoa pode se utilizar desse respeito adquirido, dessa reverência do povo para com ele ou com ela, e se ensoberbecer e começar a querer arrebanhar as pessoas após si. E a gente sabe que isso acontece muito. Em um dado momento a pessoa falou algo que foi bom para a pessoa, e Yahová pode usar. Nós estudamos aqui, inclusive, quando estávamos falando sobre o sopro sagrado, que Yahová pode tomar a boca de alguém para proferir palavras inspiradas por ele. E palavras que realmente levam a um acontecimento real. Mas cabe a mim discernir quem é aquela pessoa que está falando. Como o Senhor Yeshua nos ensinou, né? Pelos seus frutos, pelo seu fruto conhecereis. Então, cada árvore vai produzir o fruto segundo a sua espécie. Essa é uma lei de Elohim para a sua criação. Então, nós devemos ter essa capacidade de discernir para que, em essa pessoa se ensoberbecendo e querendo nos desviar de Elohim, nós não sejamos presa fácil. E o Yahová fala aqui, não escutarás as palavras daquele transmissor ou sonhador de sonhos. Porque a gente tem que lembrar que existe um outro mandamento. Que se um mensageiro de Elohim, um transmissor de Yahová, chega para transmitir uma mensagem, te dá uma ordem, e você não obedece, aí é Yahová falando através desse transmissor. Você vai sofrer a pena. Mas se ele vier, ainda que use o nome de Yahová, está me desviando de Elohim. E o que significa desviar de Elohim? Desviar do querer de Elohim, dos seus mandamentos, da sua vontade para a minha vida. Se ele vier e fizer isso, eu preciso também discernir, para que eu não me veja desobedecendo a Yahová e também não me veja me desviando de Yahová. Então, é importante, por isso, estarmos meditando a todo momento, colocando no nosso coração e na nossa mente a Torá de Yahová, para que com ela aprendamos e tenhamos luz. Ele diz assim, não escutarás, porquanto Yahová vosso Elohim vos testa. Vos testa para quê? Para saber se amais Yahová vosso Elohim com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Yahová, ao mesmo tempo em que Satã aproveita uma oportunidade para nos provocar, nos incitar à rebelião, Yahová usa essa mesma oportunidade para testar como está o nosso amor em relação a ele. Se nós vamos ter força e coragem para resistir àquela provocação, aquela atração por uma coisa que o corpo deseja, que os olhos veem e ficam deslumbrados, ou palavras suaves que procuram nos persuadir que há um caminho mais excelente e nos desviam do caminho de Yahová, que, como diz o hino, às vezes é espinhoso, mas a glória nos conduz. E no versículo 4 ele diz, após Yahová, vosso Elohim, andareis. Não é após o transmissor, o sonhador de sonhos, o porta-voz, o profeta. Não é após o pastor. Aí chega outra pessoa, mas você está dizendo que não deve seguir a voz do pastor? Não, Yahová está dizendo que nós devemos andar após ele. A ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz escutareis, a ele servireis e a ele vos achegareis. E a todos aqueles que cooperam com Yahová, para que essa vontade dele seja feita. Inclui-se aí os enviados, transmissores, pastores, mestres, anunciadores. Mas se qualquer destes, em algum momento, na sua soberba, te desviar do caminho de Yahová, seja para um objeto idólatra, seja para uma pessoa que se tornou agora o seu ídolo, seja para qualquer atividade que te tire
por exemplo, da congregação do Senhor, do serviço na morada, que te leve para outro lugar, te impedindo de cumprir o propósito de Elohim na tua vida. Se isso está acontecendo, essa pessoa, ela está descumprindo esse mandamento aqui. Ela está te incentivando à idolatria e você está consentindo. E a gente viu aqui na leitura do texto o que Yahová manda fazer com aquelas pessoas que desviam uma alma da sua presença. Então, é em Yahová que nós devemos nos apegar, andar após ele, a ele temer, seus mandamentos guardar. E aquele transmissor morrerá, pois falou rebeldia. Então, lá no início, ele fala qual é a atitude desse transmissor ou sonhador de sonhos. É incentivar para servir a outros Elohim. E ele diz aqui, outros Elohim que não conheceste, e sirvamo-los. Mas quando Yahová vai dar o motivo por que aquele transmissor ou sonhador de sonhos deve morrer, a gente percebe uma profundidade maior. Porque aí a pessoa pode chegar, não, mas é só se for para idolatria. Só se for para se curvar diante de uma imagem de escultura. O mandamento não está dizendo aqui que se eu for para tal lugar, eu vou estar me desviando de Yahová. Me faz lembrar aquele transmissor jovem, né, o profeta jovem, que Yahová disse para ele que era para entrar por uma parte e não sair pela mesma porta, pelo mesmo lugar. E nem devia pernoitar naquela cidade, nem comer pão, nem nada. Só que aí chegou o profeta velho, disse que recebeu uma mensagem e induziu o jovem a desobedecer. Ou seja, desviou o jovem da vontade de Yahová. E o que aconteceu com aquele profeta jovem? Foi morto. Ah, mas ele não serviu a idolatria? Não foi servir outros Elohim? Não foi servir? Se ele não está servindo ao Elohim verdadeiro, está servindo a outro. A falsos Elohim. Então, perceba que não está relacionado somente a objetos, coisas físicas que você pode tocar. O simples fato de você se rebelar contra Yahová, ou seja, deixando de obedecer a sua voz, você já está servindo a outro Elohim, outros Elohim, né? Na verdade, a gente sabe que Elohim só há um. Mas quando a Escritura usa essa expressão é porque os povos chamavam as suas invenções Elohim. Então, veja a profundidade desse mandamento. E ele diz, morrerá, pois falou rebeldia contra Yahová, vosso Elohim, que vos tirou da Eretz Mitzrayim, vos resgatou da servidão, da casa da servidão, para vos apartar do caminho que ordenou Yahová, para andardes nele. Então essa é a primeira situação, trazendo para os nossos momentos atuais, um obreiro, uma pessoa de destaque na Assembleia, uma pessoa que ensina a palavra de Elohim, que está sempre instruindo, está ali na direção de um trabalho de oração, que está exercendo uma influência sobre os irmãos, e aí de repente essa pessoa começa a te trazer ideias novas, pensamentos para expandir a mente, e que te afastam da Escritura Sagrada. Você já acende o alerta. Essa pessoa não está inspirada por Elohim. Um transmissor de Elohim me levando para longe de Elohim, quando a missão de um profeta, de um porta-voz de Elohim, é justamente trazer o povo para perto de Elohim, tem coisa estranha aí. E o que a gente deve fazer com essa pessoa? Não deve ocultar, não deve esconder, não deve apoiar, mas essa pessoa deve ser tirada do meio do povo de Elohim para que não cause destruição a nenhuma alma. Temos um texto que fala que Yahová ele deseja que todos sejam salvos. Yahová não tem prazer na destruição de ninguém. Então, quando alguém trabalha, promove o desvio de uma alma, Yahová olha com
olhos de grande ira, porque essa pessoa está destruindo uma criação preciosa de Elohim. E a segunda situação que nós lemos aqui é do versículo 6 ao 10, que é a situação no seio familiar, ou no círculo de amigos, porque ele aqui menciona também o amigo. Então, quando o teu irmão, teu filho, tua filha, mulher do teu amor, o teu amigo, que é como a tua alma, dizendo-te em segredo, ou seja, ele está tentando te desviar do caminho do Senhor sem que ninguém o saiba. Ele está te convidando para fazer algo que é contra o mandamento de Elohim, que é contra a vontade de Elohim, mas em segredo. E é o que você faz. Não, mas é meu amigo, eu vou tentar convencê-lo aqui em segredo também a não fazer isso, deixa disso, não posso. E a pessoa está lá te incentivando. Você sabe que ela está fazendo o mal, se desviando de Elohim e ainda está tentando te arrastar. O que Yahová manda a gente fazer? Vamos ver o procedimento aqui do mandamento. Quando te incitar, teu irmão, filho da tua mãe, teu filho, tua filha, ou mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo em ti segredo, vamos e sirvamos a outros Elohim que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os Elohim dos povos que estão em redor, perto ou longe de ti, de uma extremidade à outra, da Eretz, não consentirás com ele. Então já tem uma ação aqui. Não consentir. Você não vai aceitar o convite, não vai aceitar essa influência maligna, mas vai ficar firme na Torá de Yahová. Segunda ação, nem o escutarás, nem o obedecerás. É o teu pai, é a tua mãe, é alguém que exerce autoridade sobre você? Deixa de ser autoridade no momento em que está tentando te desviar de Yahová. Uma ordem que vem para te desviar de Yahová não é uma ordem de uma autoridade, porque a autoridade vem de Yahová. Ah, mas aí eu vou ser expulso de casa? Nós vamos ver qual é a recomendação do Senhor Yeshua. O pastor Mário até mencionou um texto sobre aquele que perde casa, perde família, perde entes queridos, por amor dele. Vai ter o galardão. Mas, nesse texto, ele ainda não diz, né? Não mostra para a gente aquela escala de valores. Mas nós vamos ler aqui o texto, vamos andando aqui para que a gente consiga chegar até ele. Então, você recebeu o convite, não vai consentir, não vai escutar, não vai obedecer, não vai deixar que essa palavra entre no teu coração e fique ali te despertando desejos contrários à palavra de Elohim, nem o teu olho o poupará. Nem terás piedade dele, misericórdia, nem o esconderás. E aí, trazendo para os nossos Yamim, nossos dias, o que a gente deve fazer hoje? Tem alguém no meio da congregação, ou na minha família, no meu círculo de amigos, que está ali me incitando para me desviar de Elohim? O que eu devo fazer? Eu devo tirar o mal do meio da congregação. Não posso esconder. Versículo 9. Mas certamente o matarás. Hoje o que a gente pode fazer? A gente vai matar? A gente vai aplicar a sentença? Nós não temos essa liberdade aqui nessa cidade, neste país, para aplicarmos essa sentença. Mas Yahová aplicará a sentença. O que nós temos como Assembleia de Yeshua é o dever de zelar pela sua morada, não permitindo que aquele que odeia Yahová nem nos tire da sua morada, nem permaneça fazendo este mal. Certamente o matarás, tua mão será a primeira contra ele para o matar. Mas minha mão vai ser a primeira contra o meu filho, contra a minha filha? Eu vou denunciar, vou dedurar meu pai e minha mãe? Mas é o meu sangue. Como é que você faz isso? Você não tem amor nenhum. Quem faz isso com a sua mãe não é digno de viver. Quem faz isso com o seu filho é um trapo. Não presta.
Mas aos olhos de Yahuvá, não é assim. Yahuvá, ele não quer que ninguém seja tropeço no meio do seu povo. E ele vai arrancar os tropeços. Depois a mão de todo o povo. E com pedra o apedrejarás, até que morra, porque te procurou apartar de Yahuvá, teu Elohim. E o versículo 11, para que todo Israel o ouça e o tema, e não se torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Então, olha só, a morte por apedrejamento, eu estava até comentando com os irmãos, é uma morte que não é imediata. Você mantém a pessoa ali presa, né, até para que você consiga acertar a pedra na pessoa, né, que se ela ficar em movimento vai ser difícil. Então mantém ela presa e o povo vai atirando pedra até que morra. Isso pode demorar, ou alguém ter uma pontaria melhor e acertar num ponto que nem Davi, né? Acertou uma no Goliate e já caiu. Mas ser só na 30ª pedra. Imagina a situação. Mas Yahuvá quer que o povo não tenha pena daquela pessoa. Vai morrer apedrejado. Para que aprenda a não desviar o ser humano de mim. Louvado seja o nome de Yahuvá. Então, amados, nós temos que estar com esse mandamento no coração, atentos para que não nos deixemos extraviar. Vamos ler outros textos aqui que mostram outras advertências feitas pelos servos do Senhor com base nesse mandamento aqui. Há outros mandamentos que falam sobre essa questão do desviar após a idolatria, mas a gente vê aqui que o agente é o ser humano. Pode ser um obreiro, um profeta, um transmissor, ou alguém próximo a nós, que vem em segredo e fica colocando ali palavras que vão nos afastando de Elohim, vão fazendo a gente desanimar de orar, vão fazendo a gente desanimar de meditar a Escritura Sagrada, vão fazendo a gente acreditar que não precisa ir em toda reunião, em todo culto, vamos só uma vez por semana, vamos uma vez por mês, já tá bom. Vamos uma vez por ano. Não precisa ir não, agora tem internet. E a pessoa só vai se afastando. E sem perceber, o seu coração já não tem nenhum amor a Elohim, não há temor a Elohim. Então temos que estar vigilantes. Vamos ler aqui a carta aos Ivrim. Aparece aí Hebreus nas Bíblias em português. Ivrim 13. Versículos 7 a 9. Vamos ler aqui uma série de textos de advertências para que nós não nos deixemos extraviar. O mandamento diz que nós não devemos consentir com incentivo para que vamos servir a outros Elohim, nos rebelando contra Yahuvá, nos desviando do seu caminho. E os servos do Senhor fizeram muitas vezes essas recomendações, vamos trazer alguma dessas, inclusive do próprio Senhor Yeshua. Em Ivrim 13, 7 a 9 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Elohim, a emuná, a firmeza, a confiança, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então a pessoa está ali ensinando, está pregando, mas atente para a maneira de viver para saber se você pode imitar aquilo ou não. Yeshua ungido é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por torot várias, ou por instruções, doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça, ou com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Então, atentando para a palavra que foi ensinada, mas para a obra, para que não nos deixemos arrastar por outras instruções. E no Provérbios de Salomão até menciona a instrução, o ensino ou até a persuasão da mulher adúltera, que vem com as suas muitas palavras e lisonjas. É uma mulher adúltera que pode
servir até de símbolo para aquela pessoa que adulterou contra o Senhor. Abandonou, foi após a infidelidade do seu coração. E agora está tentando arrastar um homem, tirando também a fidelidade do Senhor. Não vos deixeis levar por doutrinas estranhas, outras. Outro texto, primeira carta de Yohanan. Nas Bíblias em português aparece primeira carta de João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: meus bebês, não faça extraviar a vós um varão. Quem é obreiro da justiça, justo é, assim como também ele é justo. Ele quem? Está se referindo a Elohim. Quem é obreiro da maldade, procedente do Satã é. Porque o Satã, obreiro da maldade é desde a antiguidade. Por causa disto, veio o filho de Elohim, para demolir as obras do Satã. Então, Yohanan, ele deixa claro aqui que quem é o justo não é aquele que diz que é justo ou que fala sobre justiça. Às vezes é a pessoa que escreve livro maravilhosamente bem, falando sobre a justiça, sobre o julgamento, sobre a Constituição. Mas na hora de você ver na prática, a pessoa não respeita nem o que escreve ou o que diz. E ele diz aqui, quem é obreiro da justiça, justo é, ou seja, aquele que faz justiça. Mas veja bem que é um servo do Senhor falando. Quando o servo do Senhor está falando de justiça, ele não está falando de judiciário, não está falando de tribunal dos homens, ele está falando de justiça real. A justiça que é baseada na instrução de Yahuvá. Nós já temos estudado sobre isso. Quem é obreiro da maldade procede de quem? O injusto, ele procede de Satã. Então, uma pessoa que te induz a praticar a injustiça, ela está te tirando do caminho de Yahuvá para te levar para Satã. Mas aí eu não estou me desviando para outros Elohim. Eu fiz um pacto. Você pode não ter feito um pacto com o ídolo, mas você fez pacto com o criador dos ídolos, com o mentiroso, o pai dos mentirosos, que é Satã. Vamos a outro texto. Aqui em Matitiahu, aparece aí nas Bíblias Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5. Aqui são diversos escritores, diversos servos do Senhor falando sobre esse cuidado que temos que ter para não darmos ouvidos a instruções que nos desviam, instruções dos que extraviam do caminho de Yahuvá. E a gente sabe como Yahuvá vê alguém que extravia uma alma do seu caminho. Não deve permanecer na sua morada. Ele vê o que extravia como um inimigo, como aquele que luta contra a criação de Elohim. E nós também não devemos poupar, ainda que seja alguém do nosso sangue. Matitiahu 24, versículos 4 e 5. Aqui os discípulos estavam consultando ao Senhor Yeshua sobre os sinais da vinda dele, do fim dos tempos. E o Senhor Yeshua vai começar aqui uma sequência de explicações. E ele começa desta maneira. Respondeu Yeshua e disse a eles: guardai-vos para que não vos extravie alguém. Ou, em outras palavras, para que ninguém vos extravie, ninguém vos desvie. Porque muitos virão em meu nome. Vão usar o nome de Yeshua. E vão ainda dizer, eu sou ungido. E enganarão a muitos. Então as pessoas vêm usando o nome do Senhor, vêm usando a palavra na sua boca, mas você deve olhar para o procedimento e não consentir com qualquer coisa ou qualquer pessoa que queira te tirar do caminho do Senhor. E você não deve olhar para essa pessoa com pena,
Porque o mandamento diz que você não pode ter misericórdia. Não deve olhar com pena. Essa pessoa é uma pessoa soberba. Essa pessoa é um instrumento de Satã. Guarda bem a tua alma. Vamos ler outro texto aqui, agora Shaul escrevendo aos Efésios. Carta de Shaul aos Efésios, capítulo 5, versículos 3 a 7. Diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas ante gratidão. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do ungido e de Elohim. Não adianta você querer passar a mão por cima, porque Yahová, que é o dono da morada, não vai abrir a porta para essas pessoas. Ninguém vos engane com palavras vãs. Mas ele tem um coração bom também. Mas é uma pessoa que é receptiva à palavra. Dá a ordem do Senhor Yeshua. Vê se a pessoa vai cumprir. Não cumpriu? Está fora. Você pode até orar para que aquela dureza de coração seja quebrantada, para que os olhos sejam iluminados, para que os embaraços sejam removidos, mas você não deve olhar para essa pessoa como uma pessoa que está sendo verdadeira, está amando a Elohim de fato, está resistindo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele prossegue: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Versículo 7, leiam os irmãos. Portanto, não sejais seus companheiros. Não sejais seus companheiros. Se eles te convidam para andar com ele ou com ela, não siga com eles. Como diz também ali o capítulo 1 de Tehilá, o Tehilá 1, ou Salmo 1. Bem-aventurado ou feliz aquele que não anda segundo o conselho dos perversos, dos transgressores, não se assenta, não se detém no caminho dos errantes, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na Torá de Yahová. Então guarde a Torá de Yahová e guarde-se dos incentivos a desviar-se, à idolatria. Então a gente vê que a maior perversidade que o ser humano pode cometer em relação ao seu próximo é desviá-lo do caminho de Yahová, impedi-lo de servir a Elohim. E ao mesmo tempo, a maior bênção que nós podemos aqui na Eretz transmitir para o nosso próximo é mostrar para eles o caminho de retorno para Yahová. Não é dinheiro, não são presentes, não é qualquer outro tipo de serviço. O melhor bem que nós podemos praticar é conduzir uma alma de volta para Elohim. Nós vamos ver aqui, para encerrar, alguns textos em relação a essas duas situações. Aquele que se propõe a desviar, a colocar tropeço, e como Yahová vê, e aquele que se propõe a trazer as almas de volta, e como Yahová e o Shammai veem. Vamos ler Matitiahu 18, versículos 6 a 9. O que o Senhor Yeshua ensina sobre a dignidade de uma pessoa que resolve ser tropeço, ou em outras palavras, resolve desviar uma pessoa do caminho de Elohim, desviar uma pessoa de Yeshua. Yahová ele faz muitos testes conosco para saber se nós o amamos. E vem as provocações, mas nós devemos estar firmados, não aceitar incentivos para nos desviarmos, nos rebelarmos contra Yahová, e nem também pouparmos, olharmos com olhos de pena e misericórdia para aqueles que o fazem, tentam desviar as almas de Elohim. Matitiahu 18, 6
a 9. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, uma pedra de moinho, uma pedra daquelas bem pesadas, e se submergisse na profundeza do Iam. Ou seja, se joga no mar aí e morre. Morre afogado ainda. Morrer afogado, né? Ou então uma pessoa que já passou por uma situação, não saber nadar, ou mesmo sabendo nadar, a onda veio e carregou e a pessoa não tem forças para subir a superfície e fica naquela ânsia de tentar respirar e vai engolindo água e até apaga às vezes. E aí tem que ter aquela respiração boca a boca para ver se a pessoa volta. É uma agonia. E o Senhor Yeshua está dizendo, se joga ao mar, coloca uma pedra ao moinho e morre desse jeito. Porque você, aos olhos de Elohim, não é digno de habitar a Eretz. Ai do mundo por causa dos tropeços. Porque é necessário que venham os tropeços, para testar. Mas ai daquele por quem o tropeço vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2, seres lançado no fogo do vale de Rinom, ou do Gei Rinom. A tradução aí seria vale de Rinom. Então, aqui o Senhor Yeshua já aprofunda mais o ensino. Lá em Devarim, nós vimos que a pessoa que procura desviar a Elohim, ela deve ser apedrejada, que é uma morte já que é pesada. Aqui o Senhor Yeshua já fala que aquele que procura desviar uma pessoa, ser tropeço, deve se atirar, é melhor que ele se atire no mar. Claro que o Senhor Yeshua não está incentivando a pessoa a fazer isso. Ele está dizendo assim, uma pessoa que se propõe a ser tropeço, é isso que eu penso a respeito dela. Então, retorna do teu mau caminho. Para de ser tropeço. E vem para o meu lado para fazer as pessoas retornarem. Essa sempre é a mensagem do Senhor Yeshua. Mas aqui o Senhor Yeshua está ensinando como Elohim vê essas pessoas. E aqui o Senhor Yeshua aprofunda mais o ensino. Lá a gente vê que é um obreiro desviando, tentando desviar, ou uma pessoa próxima, familiar ou amigo. E aqui o Senhor Yeshua já traz para nós mesmos. Se o teu corpo é o elemento que está tentando te desviar, você não pode ter pena nem do teu corpo. Ah, mas vou sentir dor. Mas é melhor sentir dor agora do que sentir dor eternamente. E aí a gente para meditar no que o Senhor Yeshua está dizendo. Arranca a tua mão, arranca o teu pé, arranca o teu olho. Aí você vem pela tecnologia de hoje. Hoje você pode dar anestesia e arrancar sem sentir nada. Fica apagado lá e aí espera recuperar. Mas naquela época não tinha isso. Você vai ficar sentindo dor, vai ficar ardendo, vai ficar agonizando, mas é melhor ser assim por um momento do que na eternidade ser atormentado. Então, amados, tal é a preocupação, a relevância que Elohim dá para essa questão de nós não nos deixarmos desviar e também não olharmos com bons olhos para aquele que se propõe a ser um tropeço no caminho das almas. Outro texto de Matitiarro é no capítulo 10, versículo 37. Então, essa lição fica para nós. Nem o nosso próprio corpo nós devemos poupar. Se o corpo nós não estamos conseguindo superar uma influência do corpo que nos leva ao desvio de Elohim, nem ao nosso corpo nós devemos poupar. Porque a alma é mais importante. Como o Senhor Yeshua também ensina, não tem mais os que matam o corpo. E nada mais podem fazer. Tem mais antes aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no fogo. Matitiarro 10, 37. É um texto que tem um paralelo com aquele que o pastor Mário leu nesta manhã.
E diz assim, no versículo 36, é até interessante também. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí você pensa, mas de onde o Senhor Yeshua tirou isso aí? Que é exatamente o que está no mandamento. O que Yahová manda você fazer se o teu familiar, se o teu amigo quer te tirar do caminho de Yahová? Você não deve poupá-lo, porque Yahová está te testando. Você ama mais o teu parente, ama mais o teu amigo ou a mim? Você me ama com todo o teu coração, com todo o teu ser? Então o Senhor Yeshua está declarando a mesma coisa que o Pai. Se você ama alguém, alguma coisa, um ídolo, ou uma pessoa, ou qualquer outra coisa, mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, Yahová vai fazer o quê? Vai tirar essa pessoa da Eretz. Então, essa é a visão de Yahová com relação a esta obra, que é a maior perversidade que alguém pode fazer com o seu próximo. Não querer entrar no reino e ainda impedir que outros entrem. Agora vamos ver a melhor obra, o melhor bem que nós podemos fazer e que devemos empregar em esforço. Muitos procuram enriquecer, muitos procuram ficar famosos, muitos procuram grandeza no mundo, mas grandeza aos olhos de Elohim realmente é nós cooperarmos com a restauração do ser humano, que é a maior riqueza da criação. Não é ouro, não é prata, mas aqueles que Yahová fez a sua imagem, a sua semelhança. Yeshayahu 52:7. Yeshayahu aparece nas Bíblias como Isaías. Yeshayahu 52:7 diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia o bem. Aparece aí erradamente boas novas, mas que anuncia. Na verdade, nem aparece a qualificação aí, anuncia o bem. Eu li com os irmãos no culto no lar, a tradução que eu fiz aqui para o Vereda da Vida. Deixa eu trazer aqui também. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia, do que faz ouvir Shalom, do que anuncia o bem, do que faz ouvir a Yeshua, ou a salvação, do que diz a Tzion, o teu Elohim reina. O que ele está dizendo aqui? Que Yahová ele se alegra com aquele que anuncia a salvação, que anuncia que Elohim reina, e o seu ungido está à sua destra, que Yeshua é o rei. Os pés dessa pessoa são pés maravilhosos aos olhos de Elohim. E como Shaul ensina sobre a armadura, né? Calçados os pés com a preparação do anúncio do Shalom, que é justamente uma referência a esse texto. Aquele que faz ouvir o Shalom de Elohim, que vem pelo Senhor Yeshua. Prosseguindo aqui, próximo texto é Lucas 15:7. Vamos ver como Elohim e como Shammai se comportam diante da condução de uma alma para Elohim, de volta para o caminho da vida. Diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no Shammai por um errante, um pecador que retorna, mais do que por 99 justos que não necessitam de retorno. Aqui o Senhor Yeshua ensinando através da parábola da ovelha perdida, da moeda que foi perdida, mostrando o valor de uma alma aos olhos de Elohim. Porque com Adão todos se perderam, mas em Yeshua cada alma é valiosa, fazendo retornar para Elohim. E por último, amados, vamos ler o texto de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3. Para vermos como os olhos de Elohim se agradam daqueles que cooperam por fazer retornar a alma e não se colocam como tropeço para fazer desviá-las de Elohim. Não se ensoberbecem,
para querer criar a sua edá, mas são humildes, reconhecendo que Elohim é o Senhor. Daniel 12, 2 e 3 diz assim: muitos do que dormem no solo de pó despertarão, aqueles para a vida eterna e aqueles para vergonhas e abominação eterna. Os entendidos resplandecerão como o resplendor da cúpula, ou do raquia, palavra do hebraico, para o firmamento. E os que fazem a muitos justos, ou seja, aqueles que ensinam as pessoas a se tornarem justas, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amados, deixo então esta meditação sobre como devemos nos cuidar para não consentir com aquele que procura nos desviar do caminho de Yahuvá e cooperarmos com Elohim, para que as almas que ainda não retornaram possam retornar e assim sejamos nós preciosos aos olhos do nosso Pai. Elohim abençoe a todos.